Queridos irmãos, muita paz a todos. Que possamos neste momento elevar a Deus nosso Pai e a Jesus os nossos pensamentos de amor, para que possamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos passar agora a palavra para a nossa companheira Vera Lúcia, a nossa velhinha, para que ela possa fazer a leitura da página. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos fazer a leitura da nossa página de preparação, cujo título é Oferendas. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preços elevados pela sua fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os templos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o ecoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos, em preciosidades e riquezas destinada ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismo terrestre. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, guia e luz de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, neste momento, lembrando da nossa amada Casa Espírita, Casa de Isaac Lima, para realizar as nossas tarefas de amor em benefício do próximo, dos nossos irmãos em Cristo. Vamos agradecer por estes momentos. Vamos louvar o santo nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado,
e de todos os nossos irmãos que nos socorrem, que nos atendem em nossas necessidades. Que esses companheiros amigos, através das nossas vibrações, possam levar essas mensagens de amor, de paz, de fé e de esperança a todos os lares, aqueles que se encontram em conflitos, em desarmonia, aqueles nossos irmãos que estão enfermos, muitas das vezes abandonados à própria sorte. Que possamos vibrar muito amor, muita confiança a todos os nossos irmãos que vagueiam nas ruas, nessas noites de chuva, de frio. Que seja o Mestre Jesus, o companheiro amigo, a agasalhar esses corações. As nossas vibrações de amor, de compaixão para os nossos irmãos suicidas, para que possam ser recebidos e amparados pela misericórdia divina e que possam repensar no ato cometido e, arrependidos, começar a sua preparação para uma nova existência. Senhor Jesus, somos gratos por tudo que somos, por tudo que temos, Mestre. Só te pedimos o fortalecimento na nossa fé, a nossa esperança no amanhã, e que tu possa estar sempre conosco, assim como queremos estar contigo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora passar a palavra para a nossa companheira Márcia Matos, que fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, itens 7 e 8. Com a palavra, nossa companheira. Boa noite, queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Isaac Lima. Estamos aqui mais uma vez para trazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 10 e o tema é o sacrifício mais agradável a Deus, itens 7 e 8. Né? E hoje nós fomos convidados para trazer esse tema, para a gente poder refletir sobre esse assunto. É um assunto assim que nos questiona, né, a voltarmos para as nossas atitudes, os nossos empenhos. Então, pedindo assim sempre a orientação do Isaac Lima para nos orientar, para que sejamos instrumento desse trabalho, trazer a palavra que conforta, que esclarece e que consola. Né? Esse é o nosso objetivo e que possamos assim juntos alcançar esse objetivo. Então, para iniciar, eu vou ler o item 7, que nos diz assim: portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois retorna para apresentar a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Então a gente vê que Jesus, né, ele nos traz uma proposta, né, quando ele aborda esse tema. Porque na realidade o que acontece? O título do capítulo todo, desse capítulo 10, é Bem-aventurados que são misericordiosos. E tão bem-aventurados aqueles misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Aqueles que se põem na misericórdia, que se colocam no lugar do outro, na dor do outro, né? Então, a gente ter compaixão, ter misericórdia para com o outro. Então, ele leva a gente para essa reflexão, para que a gente se coloque no lugar das pessoas. E antes que eu vá ao altar, porque era na época, né, a humanidade, desde o início, né, tinha esse rito de fazer rituais de sacrifício, né? Antes eram humanos e depois foram modificando isso.
E nós temos aquela passagem de Abraão, que é a mais famosa, né, do sacrifício, que ele vai e leva o filho, né? E na hora, o filho pergunta, mas pai, quem será o cordeiro? E ele fala, aguarda, Deus proverá. E no momento que aparece um cordeiro e ele faz lá o sacrifício a Deus. Mas será que Deus iria nos pedir que nós sacrificássemos algo? Aí depois vem a lei de Moisés que muda isso, né? Porque Moisés, o que ele põe lá? Não matarás. Aí a oferta mudou, né? No caso, o sacrifício mudou. E vem Jesus e já põe outra coisa em questão. Que sacrifício é esse? Como que eu vou fazer um sacrifício se eu tenho algo contra o meu próximo? Ele põe para a gente refletir. Então, antes que eu vá ao altar e me coloque ali em postura de me dar um sacrifício, que eu possa me reconciliar com o meu inimigo, com o meu adversário, né? Então, com o meu irmão, porque somos todos irmãos, que Pai é o único, né? Então, a gente não precisa mais fazer nenhum sacrifício. O sacrifício que pede é o sacrifício íntimo. Então, qual é o sacrifício que mais agrada a Deus? Por que nós temos que fazer algum sacrifício para agradar a Deus? Aí as pessoas colocam o jejum como sacrifício, né? Tem pessoas que falam assim, eu fui ao culto, eu fui ao centro, fiz lá, assisti às palestras, e eu fiz um propósito a Deus, e aí a gente fala assim, uma barganha, né? Eu vou tantas reuniões desde que eu consiga isso. E aí eu estou fazendo uma barganha a Deus. Porque sacrifício na época, né? Muitas pessoas ainda têm essa concepção que sacrifício é o que é? É barganha, né? É troca, é oferenda. Essa é a concepção, o conceito de que nós temos de sacrifício. Mas no dicionário, o que está lá como sacrifício? É quando nós abrimos mão de algo para que alguém seja beneficiado. Olha bem, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão do meu... vamos colocar assim, eu tenho que fazer um estudo. E aí eu tenho que passear. Não, hoje eu não posso passear porque eu tenho que fazer um estudo, eu tenho esse compromisso em realizar isso. Então, eu vou me sacrificar e ficar na minha casa, fazendo o estudo que eu preciso fazer. A pesquisa que eu preciso fazer. E aí, isso é um sacrifício? É um sacrifício que estou fazendo. Porque eu não estou me sacrificando para beneficiar outras pessoas, trazendo a palavra que conforta, que consola, que esclarece, né? Então, aí a gente vê que sacrifício, muitas das vezes, é a gente fazer algo por outrem, né? Então, eu deixo de fazer alguma coisa para beneficiar outros. Então, nós temos um convite, né? No passado, nós tínhamos esse hábito de fazer esses sacrifícios, né? Para obter algo que nos favorecesse. Então, quando o rei, né, ia lá para as guerras, eles iam fazer o sacrifício para poder ganhar a guerra. E aí foi se passando os séculos e isso foi mantendo, né? E Jesus, ele traz uma diferença, ele traz uma ideia diferente. O que ele fala? Ele diz que para que a gente possa ir ao altar, o que ele já está condenando aí? Ele está dizendo que não aceita mais, ele já condena, no caso, condena nem bem a palavra, ele já diz assim, presta atenção, você está fazendo sepulcros caiados, você está exteriorizando uma oferta a Deus. Mas qual é a oferta que mais agrada a Deus? O que eu tenho de mim? Porque se sacrifício é quando nós abrimos mão de algo para que alguém seja beneficiado, o que eu faço de sacrifício íntimo para que eu beneficie outras pessoas? Então, o que eu estou dando de mim? Que não é o sacrifício material. Não é isso que Deus quer. Ele quer o sacrifício espiritual, o sacrifício íntimo que nós possamos dar.
Aí a gente fala assim, por exemplo, para a gente poder situar. É Dia das Mães. É Dia das Mães, a gente pergunta à mamãe. Mamãe, o que você quer ganhar de presente? E as mães geralmente dizem assim, eu não quero nada de presente. O que eu quero é que você se dê bem com seu irmão, que você seja obediente, que você seja um homem do bem, que você ajude o teu próximo. Aí você, mas aí é muito sacrifício. Mas não é esse sacrifício que uma mãe quer, que um pai quer, que o filho seja uma pessoa melhor. Né? Então, Deus também quer que nós sejamos pessoas melhores. Então, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Que nós possamos nos melhorarmos. Por isso que nós temos na nossa consciência, na nossa consciência que nós devemos progredir. Que nós temos que fazer o quê? Nos conhecermos, né? Sempre trazendo a reforma íntima, que é o que Jesus nos dá, de eu me conhecer e de eu tirar o que tem de melhor dentro de mim e ofertar para os meus irmãos, para aqueles que estão no meu convívio. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Mas eu tenho feito esse sacrifício, né? E aí eu vou vendo que os sacrifícios exteriores deixam, né, de ser importantes. E o que realmente é importante para Deus e para a nossa evolução é que a gente se transforme, que a gente se reforme intimamente. Né? Então, a gente precisa ter isso na consciência. Então, Jesus, ele nos diz assim, vai, reconcilia-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda ao altar. Quer dizer, não adianta você ir lá oferecer qualquer coisa se você está ali orando e está com raiva do seu irmão, está com raiva da sua mãe, do seu pai, ou tem alguma coisa contra alguém. Porque o que vai dentro do seu coração? Né? É amor? Ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Então, eu preciso antes perdoar, para que eu possa ser perdoado por Deus. E por mim mesmo, porque a minha consciência vai me cobrar. A minha consciência vai estar sempre ali sinalizando que eu tenho aquela diferença com aquele companheiro, com aquele irmão. E se eu tiver feito algum mal a alguém, é preciso reparar. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Porque não adianta eu querer fazer uma oração se eu ainda tenho tanto ódio dentro de mim, se eu ainda tenho tanto rancor. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Eles não faziam sacrifícios morais. Né, porque eles tinham sempre essa questão do culto exterior. Né? Ele precisava conformar suas palavras aos costumes dele. Então, que Jesus, ele adaptou as palavras dele ao costume daquela época. O cristão não oferece dons materiais. Espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Então, quer dizer, hoje a gente não faz mais sacrifícios, né? Essas oferendas, a gente não faz mais isso. Mas nós temos a consciência, porque a doutrina espírita, como libertadora, ela nos dá a consciência, né? Que não precisamos mais de rituais, que nós não precisamos mais fazer sacrifício. Que o sacrifício agradável a Deus é que a gente perdoe, é que eu me reforme intimamente, né? A reforma íntima, porque eu tenho que tirar tudo que me impede de caminhar, que me impeça de chegar ao Pai. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada, porque quando eu vou orar a Deus, eu me entrego, eu digo, Deus, eu estou aqui. Então, eu estou me abrindo intimamente ao Pai. E aí, qual é o meu templo? É o meu íntimo. O que eu estou ofertando de íntimo de mim, do melhor de mim para Deus? Deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão.
Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através das palavras. Deixa tua fé ao pé do altar e vai, reconcilia-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. Então, antes de eu poder fazer qualquer oferta a Deus, né, eu tenho que ofertar o que é melhor de mim, dentro do meu íntimo. Mas, lógico, evidente que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos e estamos em processo de evolução. E hoje, né, nós já temos o quê? Nós já temos essa consciência que a gente não precisa mais ter cultos exteriores, que eu preciso ter o quê? A minha integridade moral. Né? Eu tenho que eu trabalhar no bem, eu ter boas ações, eu ter um equilíbrio íntimo. Né? Então, isso eu posso oferecer. Mas, na realidade, eu tenho que ir em busca disso tudo. Porque se eu ficar só achando que se eu pedir a Deus e vai cair do céu, né? E que vai acontecer sem eu fazer nenhum sacrifício íntimo, não vou conseguir o meu objetivo. Porque o meu objetivo é a minha transformação moral. Mas para que eu possa me transformar, eu tenho o outro para que eu possa... o outro é como se fosse o material, é como se fosse a ferramenta, desculpa. O outro é a ferramenta que eu necessito para me aprimorar. Porque senão a gente não precisava viver em sociedade. E vivemos em sociedade justamente por isso, porque o outro é essa ferramenta. Não adianta nada eu estar dentro da minha casa, porque é o meu próximo, mais próximo que eu tenho que amar, e eu trato ele com ignorância, com rispidez, né? Não tenho um olhar de carinho. Aí vem a visita, é a melhor louça, é a melhor toalha. E quando é um filho, ou um marido, ou uma nora, uma sogra, alguém da família, pode ser a toalha mais velha, pode ser esse copo mesmo, e a gente não tem aquela coisa de carinho, aquela coisa de aconchego. E por que com a visita a gente tem? Se nós tratássemos a nossa família como visita, como a gente trata as visitas, ou como a gente trata os amigos fora da nossa casa, fora do nosso convívio, o dia a dia, o cotidiano, a nossa relação familiar seria bem melhor. Mas a gente está sempre com o pé atrás com o familiar, a gente está sempre assim, armado, né? A gente não desarma. Porque a gente conhece o outro, então a gente fala assim, nossa, ele vai me decepcionar, ele vai fazer isso. Eu vou fazer dessa forma, ele vai me responder de uma outra forma também com rispidez. Mas se eu me mudar, se eu me modificar, se eu falar assim, não, a partir de hoje eu vou tratá-lo com carinho, vou tratar de uma forma que eu sei que ele vai melhorar e quem sabe ele passa a me tratar bem. Não é verdade? Então, às vezes, precisa da gente ter uma mudança na nossa atitude com o outro, né? E aí a gente não precisa, muitas das vezes, nem pedir perdão. Os nossos atos falam mais do que nossas palavras, é o que Jesus diz aqui. Não adianta eu ir orar, vir falar, mas se a minha atitude durante todo o meu dia foi de rancor, foi de impaciência, foi de intolerância, foi de falta de indulgência para com o meu irmão. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter solidariedade, empatia com o meu irmão, principalmente dentro do nosso lar, que é o lugar que a gente é mais testado, é o lugar que a gente vai passar sempre por momentos de aprendizado. Né? É onde a gente bota em prática tudo que a gente está aprendendo. Né? Tudo que a gente estuda no Evangelho é dentro do nosso lar, o primeiro lugar que a gente põe em prática. Então a gente tem que estar sempre prestando bem atenção naquilo que a gente está fazendo durante o nosso dia todo. Porque não adianta eu fechar no meu quarto, fazer uma oração a Deus, abrir o meu coração, a minha prece vai ser atendida? Pode ser atendida, mas será que o meu íntimo, eu estou realmente com a minha consciência tranquila? Porque para eu falar com Deus, eu tenho que estar com a minha consciência tranquila, que eu estou fazendo o melhor de mim. É difícil, com certeza é difícil, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais, né?
Hoje a gente já tem essa consciência, isso é muito bom, isso é muito importante, né? E aí a gente vai cada vez mais buscando nos aprimorarmos. Então a gente precisa ouvir mais o nosso familiar, né? Muitas das vezes a gente não tem paciência, quer ficar ali no celular, ou ver um filme, ou ver uma televisão, e às vezes o outro precisa que a gente ouça, né? Aproveitar a oportunidade de reflexão no nosso dia a dia para que a gente possa mudar. Ser gentil com os nossos familiares, termos disciplina, termos dignidade, considerar que todo esforço é oportuno, por mínimo que seja, por mais que às vezes a gente tem um olhar muito crítico e a gente acha que o outro não está se esforçando. E a gente tem que olhar e falar assim, não, a pessoa está se esforçando, é pouco, mas ele está mudando, está melhorando. E a gente tem que acreditar nisso, né? E tem que perceber, tem que ter esse olhar de ver que o outro está buscando. Agradecer sempre, né? A gente tem que estar sempre agradecendo o que os outros nos fazem, né? Às vezes a gente não tem muito hábito de dizer obrigado para o nosso filho, para o nosso marido, né? Pedir desculpa, né? Por favor. Né? São palavras mágicas que aprende, que a gente ensina, mas que muitas das vezes dentro do da nossa casa, dentro do nosso lar, a gente não tem esse hábito. A gente pede ou manda fazer, mas a gente não fala assim, por favor, tem como você fazer isso para mim? Ah, obrigado por você ter feito isso por mim. Então, são assim, pequenas atitudes que no todo vai fazer uma grande diferença, não é verdade? Então, a gente precisa saber que esse sacrifício, essa oferta que demonstra a submissão que nós temos a Deus, né? Sermos fiel a Deus, né? Esse sacrifício, nós somos fiel a Deus. Aí eu estou sendo fiel porque eu estou tentando colocar em prática aquilo que Jesus veio trazer para a gente. Né? Então eu não tenho mais que fazer esse sacrifício exterior. O que eu estou oferecendo para os meus companheiros? O que eu ando oferecendo para os que andam comigo? Né? Então, tem um trecho do livro O Espírito de Verdade que eu achei muito interessante, que se vocês depois quiserem ler na íntegra, o título é Indulgência, é a lição 62. Eu não vou ler todo, só esse pedacinho aqui. Ó. Daí o nosso dever básico de vigiar nós mesmos na nossa conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. E aí a gente vê que tudo isso é que nos afasta, né, de Deus. Então, o que eu posso oferecer no meu melhor para o Pai? É a indulgência, a caridade, é o amor ao próximo, né? É o perdão a todos os nossos companheiros. Né? Então, olha só, 1000 vezes é bem-aventurada seja cada hora da tua paciência diante daqueles que não te compreendem ou te esquecem. Te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo, essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Então, busquemos colocar em nossa vida coisas mais positivas, né? Tudo que é contrário ao egoísmo e ao orgulho, né? Que é a paciência, a indulgência, a caridade, a benevolência, né? São atitudes, né, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa
cotidiano que vai fazer uma diferença enorme e que a gente vai vendo, que a gente vai deixando a animosidade falar mais alto e a brandura tomando conta do nosso coração. E aí, sim, nós seremos felizes porque seremos misericordiosos, porque teremos em nós o quê? O dom de nos colocarmos no lugar do outro. Se eu me coloco no lugar do outro, como disse aqui, olha, o sacrifício que mais agrada a Deus é o quê? É o hábito de fazer sacrifício para obter o quê? O bem do outro. Né? Esse é o sacrifício maior que devemos fazer. Então, que possamos nos sacrificar intimamente, né? Buscando trazer para o nosso íntimo aquilo que vai nos conduzir com o que Jesus nos ensinou. Que o amor, a paciência, a tolerância fale mais alto em nossos corações e muito mais alto ainda nas nossas atitudes. Que Jesus ampare a cada um de nós e que possamos, nessa noite, refletirmos sobre essas questões que nos trouxeram. E aí a gente possa melhorar a cada instante diante das oportunidades que são nos trazidas. Muita paz a todos e que o Senhor nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, após esse estudo, que possamos refletir em cada palavra, em cada mensagem que nos foram trazidas através da nossa companheira Márcia. Que possamos reler o Evangelho de Jesus, buscando aí ânimo, força e coragem para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Que o Mestre Jesus e Maria Santíssima sejam nossos companheiros em todos os momentos de nossas vidas. Que os nossos corações, os nossos pensamentos estejam sempre elevados aos céus, em forma de gratidão a Deus pelo dom da vida. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe sempre. Nós pedimos aos companheiros, como sempre, que continuemos em vibrações, ouvindo a música instrumental e vibrando, meus amigos, por todos os enfermos, enfermos do corpo e enfermos da alma, para que Deus seja o amparo e a luz a iluminar o caminho de todos. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.